Então, aqui nessa construção base, né? Nós vamos fazer na interface do papel. A gente vai utilizar 90 centímetros de papel. Eu vou utilizar o papel branco. Poderia ser o papel craft, né? A gente tem o papel craft aqui no fundo. Mas eu entendo que para videoaula fica melhor no papel branco. E talvez se você esteja iniciando os estudos, né, de modelagem, seja indicado pela melhor visualização. E esse papel ele tem 60 centímetros de largura, né? A gente vai usar o lápis, a curva francesa, alfaiate, a régua reta quadriculada e algumas canetas coloridas, né, para fazer alguma identificação de linhas. Então, a primeira questão que nós vamos trabalhar nós vamos fazer aqui com essa régua que tem 60 centímetros de comprimento por 10 de largura. Eu normalmente deixo uma margem de segurança, né, para que a gente possa fazer a construção do diagrama sem maiores problemas. Então, eu deixo uma margenzinha assim, um 10 centímetros, dá mais ou menos um palmo, na parte, né, que está virada para você aqui na mesa, e também nessa parte aqui de cima. Então, aqui a gente vai ter já a identificação, né, de dois eixos principais. Então, que é o Y e o X. Então, eu indico a você que você coloque aqui, né, a cor vermelha, indicando que aqui nós temos o Y e nessa parte aqui de cima, a linha horizontal que representa, né, então, o X. Nós vamos ter aqui, nesse encontro, né, do Y e do X, eu coloco como X1, e logo mais você vai entender por quê, tem o ponto de encontro que é o ponto 0. Então, significa que todas as medidas que eu for aplicar, né, eu tenho em X1 a minha referência para apoiar o 0 da régua, e quando a referência for o eixo Y, eu também apoio aqui o 0 na linha Y, ok? Então, a gente vai projetar pontos por coordenadas cartesianas, né, que representam essas medidas do corpo humano. Então, a próxima questão que nós precisamos ter disponível são as medidas, né? Então, você tem aí, tanto no site, disponível o tamanho 40 das medidas da blusa, e a gente também pode ter elas anotadinhas aqui. Então, as principais medidas, né, que são as medidas fundamentais do pescoço, largura de costa, altura do mamilo, a circunferência de busto, né, a distância, circunferência de cintura, de quadril, ombro, são as principais medidas que a gente vai utilizar. Então, a gente vai deixar essas medidas aqui ao lado e vai aplicando, né, fazendo esse passo a passo. Então, a gente vai começar, como está aí na orientação do passo a passo. O segundo passo é marcar a estrutura do pescoço. Então, a circunferência do pescoço é 40 centímetros, mas a medida que nós fazemos uso é a largura da costa. Então, as costas, né, ela tem no total 40 centímetros. Então, se aqui a gente está trabalhando construção do lado esquerdo, por exemplo, nós vamos trabalhar com 1/4 dessa medida, né? Com a metade dessa medida, que é uma largura, que é 20 centímetros. Então, para o pescoço, nós vamos utilizar 1/5 da largura das costas, a partir do eixo 0. Então, eu meço, né, se o costado do manequim 40 é 40 centímetros, 1/5 são 8 centímetros. Então, aqui a gente tem o ponto B, e aqui a gente tem o ponto A, né, do ponto 0 sobre Y, que é a altura e a largura, né, corresponde à altura e à largura da estrutura do pescoço. Então, é indicado que nós utilizemos aqui a linha tracejada, porque são linhas de estrutura, não são ainda as linhas do molde, né, ou do diagrama. Então, tudo que é linha estrutural, a gente sugere que sejam linhas tracejadas.
A próxima etapa, segundo o passo a passo, é a colocação da curva francesa, né? De maneira que você vai girando ela, ó, e vai fazendo a conexão dos pontos A e B. Observando que nós deixamos normalmente aqui em torno de 1 centímetro, formando 90 graus. Então, essa linha é uma linha cheia, né? Porque ela corresponde ao traçado do molde, tá? Então, eu vou fazer algumas linhas e curvas e depois eu vou passar uma outra cor para você já identificando melhor o que é linha de molde e o que é linha estrutural. Então, aqui nós temos a largura das costas, né? Do ponto zero sobre o x1, então são 20 centímetros. Nós temos metade da medida. E ela também é esquadrada, ou seja, eu alinho esse ponto, que é uma linha estrutural, então ela também é tracejada, né? Que ela está em torno de uns 20 centímetros de altura. E a gente vai fazer a localização nesse momento da queda do ombro. Então, a gente vai dividir essa estrutura de 8 centímetros da altura do pescoço ao meio e vai também projetar ela na horizontal. Então, eu gosto de ter 2 pontos para apoiar a régua, que eu gosto de maior precisão, né? Modelagem requer precisão. Se você faz esse passo a passo no computador, né, é um pouco mais simples. Então, aqui nós temos outro encontro, ó, das linhas estruturais, né, que é a metade da altura do pescoço com a metade da largura das costas. Então, esse ponto é o ponto de queda de ombro, que é identificado com a linha C. Então, aqui, entre B e C, a gente vai fazer uma reta com a linha cheia. A próxima linha de projeção é a altura do busto. Então, essa altura do busto, né? Nós temos do X1, que na verdade é essa linha de referência, mas o ponto no corpo humano mesmo é esse ponto onde está a letra B, né? Que é o ponto onde a gente apoia a fita métrica para obter a altura do mamilo, a altura da cintura, né? Todas essas alturas que estão relacionadas aqui no tronco superior. Então, a partir dessa linha X1, a gente vai marcar 26 centímetros, que é a região, né, onde a fita métrica passa no corpo para obter a medida do busto. Então, essa linha é a altura do busto. Então, esse ponto de encontro da linha da altura do busto com o Y, nós identificamos como a letra D, né? Então, essa é a altura do busto. A próxima parte é a localização do mamilo. Então, o mamilo, a gente obtém essa medida, né? Medindo de um mamilo ao outro. Então, para esse manequim, nós identificamos que são 18 centímetros. Nós estamos trabalhando sobre o lado esquerdo do corpo, então a gente vai aplicar 9 centímetros, ok? Então, esse ponto de referência do mamilo, nós identificamos como ponto E, tá? Que é a distância do mamilo. Outra referência importante é gerar uma circunferência, né, que identifique esse volume do seio. A gente sabe que o volume do seio, ele é muito particular em cada mulher, né? Então, nesse corpo foi identificado um raio de 7 centímetros. Como que nós identificamos, né? Como está nas orientações lá para obter as medidas. Do mamilo até a base do seio, 7 centímetros. Então, a partir dessa medida, a gente pode estar gerando, né, ó, de 0 a 7, de 7 a 14. Então, eu posso girar em torno a esse ponto e fazer uma linha certinha, né,
tracejada que identifique, então, esse mamilo. E o seio projetado, né? Esse volume sendo planificado. É importante que esse desenho fique bem certinho, tá? Então é importante marcar a circunferência. A gente pode deixar aqui, né, o R, a gente lembrar que é essa medida, o raio do seio. O próximo passo é sobre a linha D aqui, né? Nós projetarmos 1/4 da circunferência do busto. Então, se o busto aqui tem 88 centímetros, 1/4, eu vou dividir 88 por 4, vai me dar 22 centímetros. Então, esse ponto é essa linha da lateral, né, do corpo, aonde nós vamos identificar com a letra F, tá? Então, aqui a gente tem a largurinha do busto. Então, aqui eu gosto sempre de deixar uma identificação, né, com o esquadramento, formando sempre um plano cartesiano, porque aí você identifica o que é ponto, o que é linha, fica mais fácil para compreender e identificar depois os pontos para construir as curvaturas. Então, a gente tem, na próxima etapa, o 11 é a marcar a altura da cava. Então, a altura da cava, né, nós vamos obter essa altura como? Com a metade da largura da costa, que é 20 centímetros, mais 2. Então, é aqui que a gente fala que são proporções. Eu estou trabalhando com manequim 40. Então, se eu trabalhar com outro tamanho de corpo, vai ser, novamente, né, essa construção proporcional. Metade das costas, mais 2. Então, a gente vai medir dessa linha do X1, ó, meia costa mais 2, que deu 22. Então, nessa linha que já está traçada, eu faço a marcação, ó, do 22. Então, a gente sabe que essa é a altura da cava, tá? E esse ponto é o ponto G. A gente percebe que entre G e F, nessas duas linhas paralelas, é importante fechar, né, construir, porque a gente tem aqui a altura final da cava, e aí então esse encontro, ó, entre G e F vai ser o ponto H, tá? Ele é bem importante que a curva da cava vai finalizar aqui em H. As outras linhas estruturais da cava, elas vão corresponder a essa altura. Então, nós temos, ó, a altura oficial da cava é entre C e o H, ok? E aí a gente tem aqui 18 centímetros. Eu vou dividir em 3 partes iguais, conforme está indicado ali no passo a passo. Então, nós vamos ter 18 por 3, 6 centímetros. Na segunda parte aqui, né, a gente pode fazer um esboço, ó, nas duas partezinhas paralelas, né, e nessa, nós temos aqui, digamos, o sub 1 e o sub 2, né, nessa segunda marcação, né, mais próxima aqui do H, a gente vai fazer aqui uma entrada, ou seja, desse ponto de orientação de 2/3 da cava, a gente vai entrar 1,5 centímetros, tá? Então, eu vou vir desse ponto em direção ao centro do corpo. Então, eu vou marcar aqui 1,5 centímetros. Então, esse ponto aqui, que tem 1,5 centímetros, ele é identificado como ponto I. Então, a cava, ela vai começar em C, a curva deve passar em I e finalizar no H. São esses 3 pontos que nós precisamos identificar. Então, aqui, ó, você vai colocar a régua, né? A curva
alfaiate, vai girar um pouquinho e vai perceber, ó, aonde que ela encosta no H, no C, e aí você vai regular para que ela pegue os 3 pontos. Normalmente, né, nesses corpos de manequins, assim, mais padrão, nessas medidas, a gente consegue fazer a curva da frente bem tranquilo, num traço só, tá? Então, aqui a gente tem a curva, né, da cava. Então, a gente tem um ponto, a curva do pescoço, queda do ombro e a curvatura da cava. Então, aqui, eu já vou aproveitar, ó, vou passar caneta preta. E aí, no passo a passo que você está tendo acesso, você está vendo que eu oriento com pontos coloridos, né? Para que, inclusive, as pessoas poderem identificar, né, melhor essas orientações. Então, aqui, ó, o pescoço na frente, a gente sempre tem 1 centímetro mais ou menos, formando 90 graus bem certinho, tá? E aqui a queda do ombro. Então, o que está em preto é o desenho, então, nesse momento, né, do diagrama até aqui. Agora, a gente vai para a parte de altura da cintura para podermos traçar, né, a lateral depois na sequência. Então, aqui, a altura da cintura, ela está identificada com 40 centímetros de altura. Então, do X1, Então, a altura da cintura, ela vai vir daqui, né? Do X1, 40 centímetros. Então, eu vou fazer 2 pontos de referência, inclusive para quando a gente faz a videoaula, né, ficar mais fácil, para não interferir aqui a cabeça aparecer na filmagem, né? Então, aqui é linha tracejada, inicialmente, porque é linha de estrutura. A próxima etapa é a partir da circunferência da cintura, então, né, fazer a marcação planificada. Então, a gente vai usar 1/4 da circunferência e transformar em largura. Então, se a cintura tem 70 centímetros, aqui ela vai ter 17 centímetros e meio, certo? 70 dividido por 4. Então, aqui a gente tem um pontinho de referência, que é o K. A próxima etapa, eu já gosto de ir desenvolvendo, né, os pontos de referência e as linhas daquela parte do corpo. A gente vai utilizar, como está indicado aí no seu infográfico, a curva alfaiate. Então, se a gente for perceber, né, para a lateral, a gente vai precisar do ponto H agora, do F e do K. Então, se eu buscar fazer essa curva, ó, eu tenho que cuidar para não fazer ela direto do K lá na cava. Por quê? Essa largura aqui do busto, ela precisa ser respeitada, né? Então, aqui a régua, ela precisa respeitar o ponto F, ó, ela vem, né, numa curvatura. Mas então eu apoio o lápis no ponto K aqui da cintura e vou girando, girando. Então, entre F e o H até pode ser essa linha reta, não tem problema. Mas do F ao K, a gente precisa respeitar essa curvatura do corpo, ok? Aqui a gente faz... eu esqueci de marcar aqui, gente, ó. A altura da cintura, né? Sobre o eixo Y ficou como ponto J, né? A gente fez o H, o I, agora veio o J, né? O K. Então, essa linha aqui, que nós temos da altura da cintura, ela também é identificada como uma linha chamada X2. Por que X2? Porque essa linha X2 é a referência que, a partir desse ponto, as alturas do corpo têm como referência a medida da cintura, ok? Então, aqui
a gente pode verificar, né, ali no infográfico como que essas marcações estão relacionadas ao corpo humano também. Então, essa linha da cintura, ela também tem essa questão que divide o segmento do tronco superior e do tronco inferior. A blusa base, né, tipo a baby look, ela veste o tronco superior e uma parte do inferior. Então, por isso a gente vai fazer ela bem tradicional, né, como ela é base, até uma altura que vai respeitar, né, a altura de 1/4 do quadril. Então, a gente tem ali a circunferência do quadril, que é de 98 centímetros. Então, aqui para a altura do quadril, né, no passo 20, a gente vai pegar 1/4 de 98, que dá 24 centímetros e meio. Então, lá vou eu, com 2 pontinhos de referência. Então, agora, ó, observe que eu estou vindo da linha da cintura, que é o nosso X2, a referência para as alturas do tronco inferior. Então, aqui a gente tem esse comprimento base, né, da blusa. E esse ponto, ele vai ficar identificado como ponto L. Agora, a gente vai identificar nessa linha da altura do quadril, 1/4 da largura do quadril também, né? Então, aqui nós temos 24,5 agora sobre a linha L. Então, esse ponto aqui na lateral, ele vai ficar identificado como M. Então, esse é o comprimento máximo, né? Lá na altura do quadril. Então, aqui, novamente, a gente tem a referência, né? De podermos traçar essa linha lateral. Para a linha lateral aqui do quadril ficar mais adequada, então, a gente aqui pode estar esquadrando esse ponto M, né? Então, sempre deixar uma parte aqui mais reta, né? Eu deixo em torno aqui de 20 centímetros, que é a localização aproximada do pequeno quadril. Então, do 20 até a altura do quadril que você estiver utilizando, pode ser retinha, tá? O mesmo esquema que a gente usou ali para a parte da cava. Então, ó, régua alfaiate, né? A parte mais larga relacionada ao quadril, parte mais estreita relacionada à cintura. Então, aqui, dessa maneira, a gente coloca, né, a régua e vai traçar. Quando a gente traça, o que que acontece? A gente forma um bico aqui, e o nosso corpo, ele não é bicudo. Então, por isso, no infográfico, nós sugerimos aqui, né, que você aplique essa régua de uma maneira que facilite, né, o desenho dessa curvatura mais sinuosa, ok? Então, a gente tenta não alterar tanto a medida, mas que ela respeite, né, esse desenho, tá bom? E aí, aqui embaixo, a gente vai ter a parte final da blusa. Então, eu vou fazer o desenho dessas linhas, né? Aqui embaixo, do L ao M, a gente vai ter a parte de linha cheia. E aqui na lateral também, da lateral do busto à cintura. Ó, aqui eu já, né, aproximei. Da cintura até o quadril. E aqui, então, a gente vai girar a régua novamente, né? Um gira para cá, um gira para lá. Para conseguir esse traçado sinuoso aí que está proposto. Tá? Então, aqui a gente tem a construção básica da blusa, né? Então, esse é o desenho base da referência da blusa feminina adulta. Então,
a minha sugestão é que a gente deixe esse diagrama desenhado aqui, que a parte das costas ela pode e deve ser desenvolvido, né, segundo o método, a partir da frente, e aí depois a gente repassa com carretilha para um outro papel, ok? Então vamos reservar e a próxima aula a gente vai construir as costas.